Dei play aqui. Dei play? Deu play. Beleza. Vamos lá, vai lá. Bom, galera, estamos começando o nosso primeiro podcast, o primeiro de muitos, né? Onde a gente vai estar postando toda semana, como a gente falou nas últimas lives, como a gente falou no último Conectados presencial que teve, no dia 5, a gente falou sobre isso. E nós vamos ter toda semana, vai ser algo semanal do Conectados, é um projeto novo do Conectados. Na verdade a gente já fazia, né? Há muito tempo a gente já fazia o podcast, porém com um outro formato, um formato mais básico, né? E hoje a gente começa hoje dando início a essa nova jornada. E eu ia apresentar ele depois, mas vocês já estão vendo ele aqui. O nosso convidado de hoje é o Renato Laureano, mais conhecido como Renatão. Dá um salve pra galera aí, Renatão. Salve, galera! Aí, o Renatão tá com a gente hoje. A gente vai conversar sobre muita coisa, né? E o Renato tá nervoso. Falo pra vocês que ele tá um pouquinho nervoso. Ele já tava aqui. É estranho pra mim ver o Renato nervoso, né? Tava quase correndo aqui. Mas é novidade pra mim, mas a gente vai dar sequência. Bom, primeiro eu quero falar com todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado pela participação já desde o começo agora. Estou agradecendo a vocês pela participação. Compartilha o vídeo depois. Comenta aí embaixo durante a live, durante o vídeo, não é live, durante o vídeo. Comenta aí embaixo dúvidas que você possivelmente vai ter ou algum comentário que você queira fazer. Comenta aí embaixo, tá? Vai estar aberto para todo mundo. Explicando sobre o podcast, esse é um formato que nós, como eu falei, a gente está começando agora com um projeto novo e não é uma entrevista, tá? É uma entrevista informal, podemos assim dizer. É apenas uma conversa onde o nosso convidado vai contar algumas coisas pra gente aí. No decorrer da conversa ele vai abrindo o coraçãozinho dele pra gente aí, tá bom? Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Renatão hoje. Temos alguns recados também. Essa sexta-feira, dia 12, a gente vai ter a nossa segunda sexta-feira com o tema que é... Qual era o tema? The Gospel Vision. The Gospel Vision, isso aí. É o tema que foi votado, né? The Gospel Vision. Então a gente vai ter a nossa segunda sexta-feira e o tema vai ser no 70, com o Evangelho de Marcos. Então... vocês viram que na sexta-feira que passou a gente tratou sobre o Evangelho de Mateus e agora a gente vai falar sobre o Evangelho de Marcos, a visão do Evangelho através dos olhos do escritor que foi Marcos. Então a gente vai estar vendo isso na sexta-feira, tá certo? Conectados às 8 horas, né, na sexta-feira com esse tema. Toda quarta nós teremos o podcast que vai estar sendo postado no nosso canal no YouTube. E também agora o Conectados tem TikTok. Eu não sei se vocês viram, mas nós temos agora o TikTok. Podemos falar o login? @ConectadosIavé. Boa, @ConectadosIavé é o login do TikTok. Não é login que fala, é o usuário. O login é quando a gente... login é para acessar. O usuário é o Conectados Iavé. Então se você não segue a gente lá no TikTok, corre lá, segue a gente e, fica por dentro porque tem muita coisa legal lá, tá certo? Antes da gente começar, antes da gente falar com o Renato, eu queria fazer um devocional de um texto muito conhecido, falar sobre esse texto, e toda quarta-feira a gente também vai fazer esse devocional sobre algum texto da Bíblia, né? Tem que ser da Bíblia, né? Porque somos cristãos e servimos a Deus e lemos a palavra do Senhor, então tem que ser um texto bíblico, e não pode ser um texto do Alcorão, tá certo? Tem que ser um texto bíblico. Entendi. Eu não percebi. O Alcorão. O Alcorão. Então, não é o Alcorão, tá? Não temos. Eu bati de novo. Não, eu não bati, eu fiz assim, ó. Eu não bati na mesa. Eu fiz isso aqui, ó. Tá bom, vou evitar gestos. 1, 2, 3 e o Alcorão. O Alcorão. Usamos textos apenas bíblicos, tá certo? Então, voltando, antes da gente entrar na devocional,
Eu queria dar um recadinho, aproveitando que o Renato está aqui. O Renato é solteiro, então talvez isso até sirva para ele usar isso, né? Eu queria falar para vocês algumas cantadas que eu dei uma pesquisada, e são cantadas muito legais, olha só. Para você que é menino, acima de 16 anos, sem dúvida, né? Que é a idade... E que trabalha, e que o papai e a mamãe deixa, né? E tudo mais, tem que ter mais de 16 anos. Tem que trabalhar. E tem que trabalhar. Eu selecionei 3 cantadas muito legais para você falar para a varoa, tá certo? E a primeira você vai chegar na varoa e vai falar assim: gata, você acredita no amor de Deus? E ela vai te responder. E aí você responde: então fica comigo pelo amor de Deus. Tá anotado, hein? Tá anotado, anota aí. É uma das cantadas, é a primeira. Boa. A segunda cantada, anota aí, tá? Anota aí essa cantada. A segunda cantada é: gata, por você eu viro ateu dispor. Então, anota aí essa cantada, tá? Você vai arrasar com as meninas, tá certo? E a terceira e última, essa aqui é pro pessoal da antiga. O pessoal da antiga vai reconhecer esse trocadilho aí, que é a seguinte: gata, você é irmã do Thales Roberto porque você está acima da média. Então, usa essa cantada aí. Talvez os novos convertidos não entenderão, mas usa essa cantada que é sucesso, é estouro, tá certo? Então, a gente vai agora fazer a devocional. Calma, Renato. Aguenta coração. Hoje, no arquivo confidencial aqui. Tô nervoso, galera. Vou tomar água. A gente vai ler um texto de Romanos. Tá lá em Romanos, capítulo 8, versículo 22. Então, o texto vai estar aí na tela para vocês. E vocês podem acompanhar com a gente, né? O texto vai estar aí na tela. Eu vou ler. E o texto fala o seguinte: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esse texto está claramente falando sobre a volta de Jesus. A gente já citou ele muitas vezes no Conectados, falando sobre a volta de Jesus, sobre a volta de Jesus. E é interessante esse texto, porque em várias partes desse capítulo, cita sobre, Paulo faz a referência com uma mulher em trabalho de parto, e esse mesmo texto faz uma referência a quando Jesus diz isso no Evangelho de Mateus. Também faz uma referência à mulher em trabalho de parto. E é interessante isso porque uma mulher em trabalho de parto, ela tem as contrações, e as contrações, elas vão se intensificando, e o intervalo das contrações vai diminuindo, e o intervalo vai diminuindo, a intensidade vai aumentando até que o bebê nasce. Então é também interessante porque minha esposa está grávida e eu posso acompanhar isso. A gente prevê, o nosso filho Levi vai vir final de julho, vai vir começo de agosto, vai vir na primeira semana, vai vir tal dia, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Então assim, nem a medicina consegue cravar quando uma criança vai nascer. E por isso essa referência à volta de Jesus. Nós vemos os sinais acontecendo, nós vemos tudo aquilo que a Bíblia nos diz, a gente está vendo acontecendo, mas a gente não pode cravar uma data e dizer Jesus vai voltar nesse dia, mas a gente sabe que ele está próximo. Então é muito interessante isso, é muito interessante esse texto falando que a natureza geme aguardando, a natureza também geme conosco como criação, aguardando a adoção de filhos, a nossa redenção, a redenção do nosso corpo, quando seremos glorificados. Quando Paulo lá em Tessalonicenses fala que a nossa mortalidade será revestida da imortalidade, o que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Então é um texto muito interessante, é um texto para os nossos dias, e esse é o nosso devocional de hoje, tá certo? Romanos 8, 22, tá bom? E se você quer estar por dentro de todo o contexto, leia Romanos 8, leia Romanos todo, leia a Bíblia toda, aí você vai estar por dentro de todo o contexto mesmo, tá certo? E agora, sem mais delongas, vamos ao nosso convidado de hoje, Renatão. Renatão, dá mais um salve pra galera, Renatão.
Renatão tá aí com a gente. Olha que maravilha. Um rapaz aí de 28 anos, na flor da idade. Pra quem não sabe, um crossfiteiro nato. Tá certo? Renatão aí levanta peso, né, Renatão? Quanto você levanta no supino? Que na verdade não é supino, né? É outro nome. É outro nome. Mas quanto você levanta? Fala aí, pessoal. Depende. Qual foi o peso máximo? CrossFit? Fala, o peso máximo que você levantou. O peso máximo. Ai, depende. Não tem, depende do exercício. Não, o peso máximo no braço. No peso supino, máximo. no supino, É. no supino. 110. Ô, Jeová da Graça, 110 quilos. É bastante peso, hein? Eu não aguento nem 10 quilos. Então o Renatão aí, ó, crossfiteiro nato, 28 anos, solteirão, nascido e criado em Votorantim. Correto, na rua Pedro Fontes. Correto. Onde caiu de bike. Sim, caí de bike com um caninho desse tamanho assim. Se ralou inteiro. Essa é história para outro dia. E o Renatão, olha que interessante, o Renatão é laureano também. Infelizmente. Mas ele não é meu parente. Ele não é. Não fala isso. O Renatão é laureano também, mas ele não é meu parente de primeiro grau. E explica pra galera aí, Renatão, como que é isso aí? Você que manja dos parentes lá, os vô, é primo, tem um esquema lá. A Seu árvore vô, genealógica? É. A minha avó é prima do avô do Lucas. Olha que legal. Ah. Ou seja, não tem nada a ver Tem nada eu a e ver. ele. É. Só tem o sobrenome. Só irmão Cristo. Isso. Mas laureano é sangue bom, né, Renato? Então, vamos continuar, vai. vamos prosseguir. Bom, Renatão, a gente teve uma pandemia aí, né? Já fez um ano a pandemia, né? Então, já fez um ano que a gente entrou na pandemia. Março agora a gente tá entrando aí. E é março do ano passado a gente tava começando aí. O que vai ser? A gente olhava assim e imaginava, nossa, isso aí vai parar em abril. Isso aí vai parar. Aí passou abril. Não, no máximo maio já acabou. Veio maio. Não, isso aí metade do ano já foi. A gente passou o ano todo 2020 aí, infelizmente, na pandemia, né? E não tinha como ser de outra forma, porque a contaminação foi se alastrando. Mesmo com os devidos cuidados, a gente teve, infelizmente, muitas baixas aí. Muitas pessoas sofreram por conta da Covid. Muitas pessoas perderam familiares, perderam amigos por conta dessa doença. Mas, graças a Deus, aqui estamos, né? Pela graça de Deus, aqui estamos. E, Renatão, pra você, como que foi a pandemia? Você ainda esquece entrar nos lugares sem máscara? Esqueça, eu tomo muito xingo por conta da máscara. No trabalho você No toma xingo, eu já fiquei sabendo. O dono da empresa já me vê sem máscara. Acho que ele até desistiu de mim, ele falou umas 2 vezes e desistiu. Mas eu tento usar ainda. Mas em relação geral, acho que tem sido difícil, né? O afastamento das pessoas, até mesmo em relação à igreja, verdade. acaba se esfriando, né? Por conta da distância, do distanciamento. Porque hoje pela live, né? O pessoal acompanha pela live, né? Mas às vezes até a gente acaba, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se distanciando, né? Por conta aí do comodismo que às vezes fica na live, a gente se distancia. E a gente tem que tomar cuidado com isso. É o que o pastor sempre fala. Se você vai assistir o culto na sua casa, faça realmente um culto na sua casa, né? Vista a roupa que você vai ir pro culto. Então não adianta nada estar de pijama lá e chinelo assim no culto. Então, eu posso ser sincero, dos cultos que eu assisti em casa eu não fiz isso. É difícil, né? Você não faz, Temos né? verdades Tem que ser reveladas sincero. aqui. Não, você tem que ser sincero. Você tá assistindo o culto. É verdade, você Renato. Você tá O Renato tá sendo sincero. Daqui a pouco você chega uma mensagem, você, manda mensagem, você tá assistindo o culto, mas você tá... Entendeu? Mas é por isso eu tento ir nos cultos. Isso, e você vem nos cultos. Venho nos cultos. Graças a Deus. Segunda, quinta, domingo, sábado. E falando sobre os cultos, falando sobre agora a fé em Deus, como que foi sua conversão? A gente sabe que você é crente hoje assim espero, né? Mas como que foi lá no começo? Eu sei que você se batizou bem novinho, né? Eu sei um pouco da história. Cabelo branco na época. Não era aqui na Iavé ainda, né? Era na Quadrangular, você se batizou lá. E como que foi isso aí? Você foi sozinho, foi com a sua família, alguém te chamou? Então, a minha tia ia. A minha tia ia na igreja, minha mãe. Só que elas não iam com muita frequência. E eu comecei com elas, aí depois de um tempo eu comecei sozinho. Eu ia na mocidade, ia
tipo assim, se mesmo sendo mais novo, mesmo não conversando muito com as pessoas, mas eu sempre estava nos cultos. E quando eu tinha 12 anos, num culto, eu lembro, de quinta-feira, lembro até quem estava ministrando o culto. Verdade. No louvor. E eu fui Que louvor que era? Era Faz Chover. Não, Faz Chover. Só tocava essa música lá. Gersinho tava tocando e cantando. Verdade, olha que benção. Faz chover, eu vejo uma pequena nuvem. E eu fui batizado no Espírito Santo naquele dia, naquela quinta-feira. Eita Deus. Sem ninguém impor as mãos. No meio de um culto, assim, num louvor. E eu nem sabia o que estava acontecendo. A língua começou a enrolar e você deixou o Espírito Santo levar. E daí aquilo ferveu no meu coração e passou uns cultos, o pastor fez o apelo. Eu fui pra frente, recebi Jesus. Se batizou. Me batizei no dia 15 de novembro de 2005. Eita, muita gente aí não era nascida, né? Nessa época aí. Tá ficando velho. Tinha 12 anos. Glória a Deus. Renatão, fala pra gente como que era na sua época. Era diferente de hoje? Porque hoje a gente que é mais velha fala assim, essa geração aí é Nutella, não sei o que, não sei o que. E era isso mesmo? Você sente que a sua geração era raiz, como a gente fala, ou era a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Tem os mesmos seus problemas. Grupos, o mesmo problema, tem seus grupos de amigos, tem uns... Pode falar, solta o verbo. Tem uns que eu... Puta, não sei como falar. Fala. Você corta, hein? Não vai cortar nada, não. Sensacionalismo nesse lugar. Aqui é sensacionalismo, depois isso aqui vai... Isso aqui... Isso chato, sei lá. É que tipo assim... Isso aqui depois vai pro corte lá, isso aqui vai dar manchete. Todo mundo era muito chato. Então, mas tem a galerinha da zoeira, tipo, igual tem agora, né? Não, é que tem a galerinha mais quieta, tipo assim... Mas tinha... Eles... tinha a galerinha... Tinha a galerinha, ou seja, tinha a galerinha que batia cartão na igreja só. Não, isso aí não... Fala, Renato. Isso aí, tá fala, bom. eu tô falando. Não sei, mas... É isso que ele quer dizer. Tinha a galerinha que batia cartão. Tinha a galera que batia cartão e tinha a galera que era realmente... Isso mesmo. É isso mesmo. Então, mas... Mudou os anos, mas as coisas continuam igual. Renato fala verdades da igreja. Não, o título vai ser esse. Mas Renato, e aí, você sente que os louvores, por exemplo, porque a gente sempre fala, o pessoal de antigamente era mais agitado, hoje é muito worship. Era isso ou não? Pior que Jogando a bomba com o Renato. Não era mesmo. Até os mais velhos eram mais agitadinhos. Então, Hoje em dia os mais velhos... Mas às vezes, eu também falava muito isso, mas às vezes eu penso que também os tempos mudaram, né? Então o jovem hoje, o adolescente hoje, ele mudou. Então assim, é outro adolescente, é outro jovem. Hoje a gente vê outra brincadeira. É outro tipo de brincadeira. Hoje, por exemplo, a gente vê gírias que não tinha antigamente, né? Antigamente não tinha celular. Antigamente não tinha WhatsApp. Você ia pra igreja, você não ficava sabendo pelo Instagram, você não ficava sabendo pelo Facebook. Às vezes você ficava sabendo você passava na frente da igreja e tava lá a faixa. Sábado tem jovens, sábado tem adolescentes, ou alguém entregava um panfleto para você, ou alguém te convidava, ou fazia algum trabalho na escola, ou fazia algum evangelismo na rua e você ficava sabendo. Então não tinha essa questão das mídias. Eu não sei se isso talvez foi, não um comodismo, porque assim... eu entendo o pessoal de hoje e tal. Eu acho que tudo na nossa vida, como cristão, como servo de Deus, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Então, assim, o worshipeiro, ele tem que ter um pouquinho do metaleiro, sabe? E o metaleiro tem que ter um pouquinho do worshipeiro. Um porquinho? Tem que ter um pouquinho do worshipeiro, pelo menos é isso que eu penso. E aí? Você acha que mudou, não mudou? Você já deu a resposta, né? Você já deu a resposta? Muito obrigado. Renato, hashtag grosseria. Bom, Renatão, também tem uma bomba aí que vai virar manchete. Renato desviou aos 12 anos. Nossa, eu sei da sua história. Já desviei, já? Eu sei da história. Você não desviou com 12? Eu tô vendo. Pode, você vai virar manchete. Tá gravado? Tá gravado. Como que foi? O que aconteceu? Acho que não foi bem aos 12, foi aos 13. Foi quase 13. É que, tipo assim, eu sempre fui um cara... Tá parecendo agora que eu tô nervoso, né? Mas eu sempre fui um cara tímido quando era mais novo. Então não tinha muita amizade com os jovens da igreja. Isso me ajudou a acabar me afastando, por conta você começa a estudar, escola, muda de escola e tal, amizade, e daí eu comecei a me afastar.
Comecei a me afastar e, tipo assim, como eu não tinha muita amizade, não conversava com muita gente, então talvez as pessoas não sentiram falta. Falar, tal pessoa não tá vindo, sabe? Como a gente sente, a gente, tal fulano não tá vindo, seu irmão não tá vindo nada. Aí você vai atrás, entendeu? Talvez por isso, porque eu sempre tava na minha, no meu canto, entendeu? Não tinha muito, não me envolvia muito. E quando você era do mundo, eu lembro. Eu estudei no Irmão do Riso, eu lembro que a fama sua lá era terrível quando você era do mundão, hein? Era o Renato que comprava a briga dos outros. Eu era um amor. Saía na frente lá, tava o Renato. Renato socando alguém lá. Era o Renato mundano, né? Depois que era. Hoje. Mas fases, né? É fase. A gente é pronta mesmo quando é adolescente. Tá, e com qual idade você retornou? Eu acho que fiquei até os 16 anos. Foi pouco tempo. Porque eu lembro que quando você veio pra Iavé, você só ficava de touca assim no fundo da igreja? 17 anos. Isso, 17 anos. E eu comecei a vir na Iavé, tipo assim, conhecendo de vista algumas pessoas e tal. Mas você ficava, eu lembro que você ficava com a touca no fundo da igreja? Ficava só na minha. E eu lembro do acampamento ainda, lembra do acampamento? Você tava com tanta vergonha que você perguntou pra mim se podia repetir. 2011. Lembra? Eu vou falar. Lembra disso? Foi ele ter meu sobrenome, eu falei, putz, esse aqui deve ser meu parente. Esse gordinho aí deve ser meu parente dele. E eu acho que ele come bem, né, meu? Aí eu catei. Eu bati aquela. Eu lembro. Eu acho que foi o primeiro acampamento do Rio Ei, né? Isso, não, o segundo. O segundo. O primeiro eu tava vindo, mas não fui. Qual foi o segundo? Você lembra o título? O tema? O primeiro foi a listagem. Do Bis lá, daquele filme. O Caio é mais antigo ainda, 2007. Não, foi. Não, foi 2012, né? Não, deve Da era Rogério foi 2011. É 2010 ou 2010? Eu acho que o primeiro foi Alistai-vos, o segundo foi Desperta, eu acho. Foi o que o Julinho lá, que vocês cantaram lá. Isso. Foi isso aí mesmo, Desperta. Porque eu lembro que, na hora do almoço, o Renato tava com tanta vergonha que ele tirou uma vez, e o Renato, pra quem não sabe, come bem mesmo. Bem pouco. E, eu lembro que no almoço, eu não sei se foi um dos dias lá, ele comeu a primeira vez já um prato. Nossa, aí ele chegou e falou, será que pode repetir, meu? Será que pode repetir? Eu falei, acho que pode. Eu conversava com Vê lá, ninguém, se a tia xingar você, não pode. Vamos lá comigo lá. Que aí eu fui, né? Eu vi que ele era fazer o quê? gordinho, daí eu falei, ele aguenta comigo. Aí eu tive que fazer, eu tive que fazer isso, né? Eu fui junto com ele. Bom, e aí, Renatão, começou sua jornada, você voltou pra igreja. Eu lembro, eu não sei se... Eu me recordo disso, eu não sei se isso aconteceu mesmo. Agora que eu lembrei, inclusive. No acampamento, teve um momento lá que eles chamaram à frente quem não orava em línguas há muito tempo. Eu lembro que você foi. Sim. E teve uma mudança? Foi. Nesse acampamento de 2000. Porque você estava afastado, né? Isso, 2011, 10 anos atrás. Eu já estava vindo na igreja no primeiro acampamento, só que por eu não ter muita amizade com as pessoas, eu não tinha condição de pagar acampamento, só que eu nunca cheguei a me abrir, falar, eu não consigo, eu quero ir, mas eu não tenho dinheiro. Sim. Aí eu não fui. Eu estava vindo quando teve a primeira casa do oleiro também, mas eu não tinha condição, eu não fui também, porque eu não conversava. Só que depois do segundo acampamento que eu fui, aí eu comecei a me envolver mais. E uma pessoa que me ajudou muito, que todo mundo conhece, foi o André Estevam, porque eu conheci ele desde a infância, da minha infância. E como ele conversava com todo mundo praticamente, e, tipo assim... Se ele tivesse aquele falar, claro, eu já falei pra ele isso. Ele me ajudou muito, mesmo não sabendo, tipo assim, só de ter amizade, de estar junto, sabe? Porque daí eu comecei a andar junto com ele conversava com todo mundo, e quando eu vi eu também comecei a conversar com muita gente. A gente começou em uns cultos juntos, diferentes, tipo assim, começamos a ir na intercessão junto. Daí a gente foi um dia, ele até perguntou pro Valdir, olha que legal, tá, quando tiver de novo, o Valdir falou, tem toda terça-feira, a gente pode vir? Oi! Daí começamos a ir, mas daí eu comecei a pegar amizade com mais gente, e daí foi Foi ele que lançou o Le Marta, né? Lembra disso aí? A gente saía dos, tipo assim, a gente ia nos cultos, e depois a gente saía dos cultos, ou a gente ia lá em casa, lá, batia um rango. Pegava a comida lá dentro, sentava na calçada lá fora e batia o rangão. Aí ele fala, olha, mano, a Marta cozinha bem. Sim, daí virou a Marta que é a mãe do Renato.
Aí veio a Lê Marta. Marta Marmitex, ainda ele falava. Tem história essa merda. Tem história. Renatão, aí você voltou pra igreja. E agora fala pra gente como foi a relação da sua família quando você voltou, ou quando você tava desviado, como que era? Eu acho que eu voltei mais por conta de problemas familiares mesmo, entendeu? Porque quando eu desviei, eu nunca fui um cara de aprontar tanto, tirando as brigas, né, que você falou. Sim, ô louco. Sei. Ô, Mas posso falar da porta da... Pode? Agora já foi, já. O Armando Riso não vai processar você. Pode fazer isso, criançada. Agora Ô, é tudo pai. pra quem estudou no Armando Riso, ó, tem uma porta lá, não sei se tá ainda assim. Não. Acho que é sala 8. Vai mudar, né? É a sala 8? É a sala da Kika lá embaixo. A sala daqui, cara, professor. Falando o nome. Olha, perdão, Deus. A sala de biologia, eu não sei se a sala tá daquele jeito, a porta tá daquele jeito, estourada embaixo. Foi ele que estourou a Foi porta. em cima. Eu coloquei uma bombinha, tem um furinho assim, eu coloquei uma bombinha assim. Estourou. Uma festa que tinha ali, estourou assim, com um rombo desse tamanho, se colocar a cabeça pra dentro. E aquela sala? Tirando outra. Aí, não vai contar que... Cara, isso aí é quando você era do mundo, Renato, hoje você é uma nova criatura. Uma vez nós entramos na sala Não, tava tendo aula na sala do Marcos Vinícius. Isso aí vai virar manchete. Renato, história. Tava tendo aula na sala do Marcos Vinícius e o João usava a mesma sala, João de Química, né? Aí eu fui lá na aula, comecei a mexer nos experimentos, nas coisas dele lá. Comecei a misturar tudo, daqui a pouco saí pra lavar a mão assim, a hora que eu tava voltando, todo mundo saindo da sala assim. Fiquei estranho assim, todo mundo saindo da sala. O que aconteceu? Tá fedendo a sala, não chega, como sai da sala assim. Daqui a pouco cancelaram a próxima aula cancelaram, tiveram que mudar de sala. Nossa. Aí passou, quando eu fui ter aula com o João de novo, mudaram a sala. O Marcos Vinícius não deixou ter aula, as coisas dele ficaram na mesma sala dele. Ele não deixou, brigou lá e não deixou. Aí quando fomos ter aula com o João falou, não sei quem que foi, você sabe que ele falava palavrão na sala. Ele começou a falar palavrão, a pessoa que fez isso, aquele, começou a falar, falei, eu quero ter isso no meu canto assim. Mancha. Um filho perdido. Nossa, não. Escola a gente... Mas hoje você se divertiu. Mas olha como a graça de Deus se transformou em Renato. Graças a Deus. Renatão, você falou da relação da sua família, falou pra gente de como foi e tal, que na verdade você veio por conta de problemas e tal. Você teve problemas em quais sentidos? Meu pai, ele teve depressão, né? Ele tem até hoje, só que na época ele ficou muito ruim. E foi algo que foi de repente assim, do nada. Ele começou a ficar ruim e chegar a momentos que ele, falar que não conhecia a gente, a família, os filhos, entendeu? Minha mãe. Aí, daí você lembra, né? De Deus. E foi uma situação difícil, né? Porque foi difícil, sim. Teve que vir pra igreja, passando por tudo isso aí, né? Por tudo isso. Enfrentando tudo isso aí. E é o que a gente sempre fala no Conectados, que servir a Deus não é sentimento, né? Uhum. Servir a Deus é uma escolha. Então, você escolheu voltar, você escolheu servir a Deus. Então, independente do que acontecesse, podia cair o mundo, que você ia estar aqui. Agora fala do dia 12 do 12 do 12. Então, daí eu voltei. Esse dia a gente sabe o que aconteceu. E depois passou um tempo, eu já tava vindo na igreja, tava firme, né? Firme e tal. Só que com esses problemas familiares, e muita coisa acontecendo, aí chegou um dia eu fui trabalhar e comecei a falar com Deus, Senhor, eu não aguento mais tudo isso. Tá muito difícil, as coisas não mudam, eu tenho te servido, eu tenho isso, tenho aquilo, sabe? Igual tem o pastor que fala que colocou Deus na parede. Sim. Querendo fazer a mesma coisa, e falando e tal, falar assim, eu não quero mais voltar pro mundo e tal, mas eu não tô aguentando mais e tal, e eu vou começar a ficar mais na minha, sabe? Quero talvez parar de ir pra igreja e tal, só que eu não vou aprontar, não vou fazer isso, comecei a falar assim,
tava desanimado, que ia parar e coisa e tal, e falando. E de repente o Espírito Santo falou comigo assim: mas para onde você vai? Ele só falou isso. Se você parar de me seguir, de me buscar, para onde você vai? E aí foi... Aí foi onde eu caí minha ficha, assim, quem eu era antes de Deus, sabe? Quem eu era antes de voltar para casa de Deus? Eu era um cara amargurado, um cara triste, entendeu? Hoje, tipo assim, tô um pouco meio travado aqui, mas tipo assim, eu era muito tímido. Hoje eu não sou nem um pouco tímido. Não. Nem de longe assim, tímido. Tipo, essa alegria, essa paz, tudo veio dele. Sim. Entendeu? Daí quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, mas para onde você vai? Aí eu pensei, aonde eu vou? Aonde eu vou achar isso? Realmente, pra quem... Daí caiu minha ficha. Pra quem lembra do Renato antes, não sei se o Caio vai lembrar, o Renatão era, nossa, você olhava pra ele assim, meu, um cara quieto, tímido assim, só ficava assim, olhando pra gente assim, ó. Pô, e eu lembrava dele da escola, né? Aí eu olhava assim e falava, meu, esse cara vai estourar eu, mano. Se eu falar um passo pra ele meio errado assim, ele vai estourar eu. Paz o quê? Que paz. Só se for pra você, irmão. Mas hoje Deus transforma, né? Deus muda o caráter, Deus muda a personalidade. E hoje o Renato é outra pessoa. Pode ter certeza que é outra pessoa. E esse dia do 12 ficou marcado porque a gente fez um culto aqui, né? O Rogério falou para fazer um culto e tal. E eu convidei uma pessoa para ir do trabalho lá, tem o nosso sobrenome também, né? Que é a linha... Essa árvore genealógica dos Laureano. A gente é filho de Abraão. É tudo inteiro, quase. É filho de Abraão, tem. Daí veio no culto, essa pessoa aceitou Jesus, se batizou. E nesse culto foi muito... Tipo, a presença de Deus nesse culto foi tremenda. Ali Deus falou muito comigo, Deus... E eu lembro até hoje o André Barba. O André Barba tava, tipo assim, o Rogério falou assim, vamos orar e tal. A gente pegou um na mão do outro, assim, começamos a orar. Terminou a oração, o André chegou pra mim, eu não sei o que tem em você, cara, mas sua mão queimava. Não sei quem que tava tipo, segurando sua mão do outro lado. Mas a sua mão queimava, eu sentia um fogo. Tipo, Deus... Só no fio, pra onde você vai? Fica aqui, você vai? Pare de graça. Mas é o cuidado de Deus com a gente, né? Sim, é o cuidado. E também Deus, ele chama a gente, né? Quando a gente pensa em desviar, o Espírito Santo alerta, né? Mas cabe a gente, você podia muito bem também ignorar a voz do Espírito Santo e falar, não é Deus falando comigo. Não é Deus falando comigo, não é ignorar isso e seguir seu caminho. Mas você acatou a voz do Espírito Santo e voltou atrás, né? E deu tempo de você voltar atrás. O que me ajudou muito no início foi, tipo, eu andava muito com as pessoas mais velhas, pessoas que podiam agregar alguma coisa pra mim. Tipo assim, o Rogério me ensinou muito, andava com o Benedito, é até engraçado ele falar, Valdir. Tipo, eu sempre tentava estar próximo de pessoas que podiam me agregar algo, podiam me ensinar algo, entendeu? Isso me ajudou muito a... E as visitas com o Valdir? As visitas. A gente quer trazer o Valdir aqui também. Meu, ele tem cada história da hora. Deixa para outro dia. Não, mas isso fortalece a gente. Então, tipo assim, os novos convertidos, as pessoas mais novas, é bom ter sempre alguém mais velho. O pastor sempre fala do boi, que, tipo assim, do boi mais velho, né? Alguém que saiba mais que a gente, né? Até hoje eu tento, procuro andar com pessoas que saibam mais que eu para aprender, né? Sim. Para me levar mais perto de Deus. E dar espaço para pessoas que estão começando agora, né? Isso. Aí eu, tipo assim, as pessoas até questionam, mas você vai no Rio ainda? Eu vou no Rio, porque... Mas você é jovem, pô? Sou jovem, não, mas não por isso, porque as pessoas falam, chega uma idade, as pessoas falam, não vou mais no Rio, porque, já mudou, casei, isso e aquilo. Mas os adolescentes, os jovens que vêm, tipo, estão indo agora, eles precisam de uma base, de uma alicerce. E se não for você, quem que vai ser? Eles precisam de alguém para discipular. Precisa de alguém. Precisa de alguém para passar eles gostam de conversar, de brincar, dar risada, puxar a orelha deles. Então é legal. A gente tem que fazer esse papel, né? Porque se a gente não fizer, quem vai fazer? E a gente tem que dar o exemplo também, porque, pô... Dar o exemplo. Tá lá, acaba o culto de quinta, vai ter casamento na sexta. Meu, acaba lá o diácono, arruma as cadeiras aí. Quem sempre tá lá? Quem sempre tava lá?
Quem sempre erguia as coisas era a gente. Então, e meu... Agora, mas tipo assim, agora você vê que eles aprenderam. E a gente precisa agora passar isso para os eles adolescentes. fazem E tem isso muitos agora. adolescentes hoje que fazem isso, aprenderam. Por conta dos veteranos, dos velhos. Você tem que passar as coisas boas, né? Não Sim, passar as coisas lavar a igreja, da lembra? escola, que a gente batia nos outros, essas coisas. Não, isso aí não é legal. Isso aí- Estourar a porta da escola, que é isso? Isso aí não é Estourar coisa a porta que- da isso é coisa- escola não é é coisa que se desumano, faça. estourar a porta da escola. Não é coisa que se faça. Mas lavar a igreja, Lavar a lembra? igreja, Lavar a igreja. lavava. Quantas vezes a gente veio lavar a igreja? Conta a história aí da escada. Eu caí, nossa. Eu caí Cuidado, cair. Imagina. Cair na escada. Caí nessa escada aqui, ó, lavando a casa. Então, assim, é passar o bastão, né? Sim. É ensinar e não é também passar o bastão e falar, agora eu tô de boa, vou dormir. Não, agora Deus ele vai te encaminhar, Deus vai te direcionar para outra coisa, né? Você vai passar a fazer outra coisa. Mas aquele trabalho que era seu, agora é de outra pessoa. Então você está passando bastante, discipulando aquela pessoa, né? Ensinando a ter maturidade, a aguentar, não sei também, vidro. Igual você comentou no começo, é uma escolha, né? Porque muitas vezes a gente servir a Deus, às vezes a gente não é todo dia que a gente sente a presença de Deus, não é todo dia que as coisas vão bem, né? Não é todo dia que a gente chora, não é todo dia que a gente sente um arrepio no corpo. não é todo dia que a gente tá bem, só que você escolheu, mano. Sim. Independente do que aconteça. Por isso que é bom você andar com pessoas mais velhas, você conhecer da palavra, porque você conhecendo a palavra, você andando com pessoas que vão te ajudar nos dias difíceis, você vai estar, tipo assim, eu acredito, independente do que esteja acontecendo na minha vida, Eu escolhi. independente da situação que eu esteja passando, eu escolhi servir a Deus e eu vou continuar até o fim. Sim, sem dúvida. Entendeu? E é isso que muitas vezes, muitas dificuldades que eu passei na minha vida foi isso que eu escolhi. Eu falei, não, eu vou ir até o fim. Tem um amigo meu que hoje é casado, nem sei se é legal ficar falando nome, né? E ele sempre fala, mano, todo dia você fala pra mim que as coisas vão ficar bem, mas hoje ele tá na sua vida, hoje ele tá na nossa vida, mano. Ele me falava isso, eu falava, não, mas acredite, pá, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Hoje ele é casado, tem uma filha, ele tá feliz e tal, é legal. Glória a Deus. Tipo, mas é isso E a que gente, tem que acreditar. a gente vê muita gente falando isso, né? Nossa, não tá dando nada certo. Aí a gente pergunta pra pessoa, o que não tá dando certo? Isso, aquilo, é dinheiro, é família, a gente tem tanto exemplo na Bíblia aí de pessoas que passaram por muita coisa. Paulo foi apedrejado, Paulo foi perseguido, Paulo sofreu naufrágio. Tudo que Paulo passou, tudo que Pedro passou, Estevão foi o primeiro mártir, morreu por causa de Cristo. Os apóstolos, todos morreram pelo Evangelho, a não ser João, que morreu de velhice. Todos passaram por diversas... Jesus Cristo passou por diversas dificuldades. Sim. Aí veio o jovem... que difícil. Ela não gosta de mim, eu vou sair da igreja. O meu líder falou tal coisa pra mim. A gente, coisa que você fala, a gente sabe, pessoal, que às vezes pra você, mas isso é importante pra mim. A gente entende isso. Claro. Mas é por isso que a gente tem que estar baseado na palavra de Deus. Quando a gente está baseado na palavra de Deus, não tem como a gente olhar para a situação que a gente está e falar, nossa, isso é maior do que... Não, nada é maior do que Deus. Nenhuma situação, nenhuma adversidade é maior do que Deus. Então, mas eu não consigo vencer. Você tem que persistir. Eu acabei de ler o texto que fala da esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós. Hoje, pela graça de Deus, a gente é salvo. Pela justificação, a gente é salvo, por meio de Jesus. Mas haverá o dia em que a gente vai se juntar a Ele, em que a noiva vai se juntar ao noivo, em que Jesus Cristo vai retornar, e é a nossa esperança. Então, assim, a gente precisa perseverar. A Bíblia sempre fala de perseveração, né? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa. É sempre isso, ao que vencer, ao que terminar a jornada. Entendeu? Paulo fala, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. É sempre sobre carreira, sobre uma jornada que a gente deve seguir. Então, assim, o próprio Jesus Cristo, nosso próprio Senhor, disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Né? E Jesus Cristo fala que vai estar conosco até o fim. Então, assim, para sempre Ele vai estar com a gente. Então, assim, vem adversidade, vem problema e não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Tem muita coisa que acontece que não é fácil. A gente vê hoje, você liga a TV, você vê, muita coisa acontecendo aí que
Meu, é terrível. A gente sabe que hoje no mundo, irmãos nossos em Cristo sofrem perseguição. Na China, na Coreia, muitos cristãos sofrem perseguição ainda, entendeu? Então, assim, cristãos hoje estão presos, missionários presos hoje, nesse momento, estão presos, muitas vezes sendo torturados, sendo de alguma forma. Então, assim, a nossa vida é essa, a nossa vida com Deus é essa. E a gente precisa entender que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é maior do que tudo isso, né? Ele é maior do que tudo isso. Ele venceu a morte. Não tem como ser maior do que... Ele venceu a morte. Ele tem um nome que está acima de todo nome. É isso que a palavra de Deus fala. Renato, tem algo que te marcou na sua vida, assim, que você fala, nossa, isso me marcou? Caiu de bike. Você caiu de bike uma vez. Mas não qual sentido? Não. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Você quer falar do acontecimento do Fala, foi lindo isso. Aí a minha mãe pediu pra eu buscar um cotovelo, aquele cotovelinho. O da hora é a mãe dele contando a marca. Aquele caninho assim, ó, aquele cotovelinho, sabe, pequenininho. Daí eu fui comprar o cotovelo, eu peguei a bicicleta do meu irmão, peguei a bicicleta e fui. Só que em vez de eu colocar no bolso, poderia colocar no bolso o cotovelo, assim, é o Yuri que gosta de contar que é engraçado. O Yuri conta, o Yuri que quer ser engraçado. Do Natal, né? Porque foi perto do Natal isso, nossa. E eu, em vez de colocar no bolso, fazer alguma coisa, não, fui com ele na mão, assim. E antigamente a rua de casa lá, Pedro Fontes, era lajota, né? De lajota. Aí eu catei, pedalandinho com uma mão e outra mão segurando o caninho. E pedalando, daqui a pouco passei no buraco e fiz assim, ó, caí. Meu Deus do céu. E o que aconteceu? O cotovelinho entrou no meio da roda. Caí, arrebentou tudo a bicicleta. Entrou. É mais fácil ganhar na Mega Sena do que acontecer isso. Entrou estrelado no meu pé, que eu tenho cicatriz até hoje, cara. Eu sei que eu caí assim, um cara que tava na rua assim, meu Deus, o que aconteceu? E eu, zonzo, assim, fui tudo ralado, assim, empurrando a bicicleta. Aí a hora que a turma descobriu, ficaram sabendo, né? Até o Yuri conta assim, falou, a hora que a mãe dele falou pra mim, assim, ela falou, mas um cano, eu fiquei pensando que tá muito... Nossa, era um cano, tem 2 metros. Chegou lá, desse tamanho. Daí eu ficou tirando sarro de mim. Por que você não colocou no bolso? Eu falei, não sei, meu. E no Natal? Peguei. No Natal ficou enfaixado, as criançadas tudo brincando lá. E ele enfaixado no sofá. Ano novo, rojão, todo mundo feliz. Todo mundo andando de bike e ele enfaixado por causa do meu cotovelinho. Bati o queixo até hoje. Tá vendo? Não parece, né? Por causa de ter muita barba. Mas isso é uma lição pra gente. As pedras que nos derrubam são pequenas. Nossa! Pode ser um cotovelinho. Pode ser um cotovelinho. Então, vigia, varão. Vigia, varão. Rogério falava isso, né? Vigia, varão. Renatão, olhando pro futuro agora. Olhando pro 2021 aqui, ó. 2021, 2022. O que você vê no futuro aí? O Renatão no futuro. Renatão 2021. Ou, se você não quiser falar de você, sei lá, o que você vê no futuro aí? Covid, a gente vai parar de usar máscara? Veja a hora. Em nome de Jesus, não. Política, se você quiser falar da política, o Bolsonaro vai ganhar 2022 ou não? Política não, deixa pra vocês aí. Não, eu não. Travei. Não, o futuro, meu. Será que um dia a gente vai deixar de usar máscara? Eu anseio por esse dia. Eu acho que a gente vai entrar na padaria e não vai precisar usar máscara. A moça vai falar, moça, máscara. Que a moça fala geralmente bem sem graça. Eu acho que não. Moça, máscara. Eu fui na churrascaria esses dias e eu peguei o prato, fui lá pegar as coisas. Nossa, o duro é comer com a máscara. O rapaz chegou assim pra mim, moço, vai colocar máscara, não pode. Eu falei, desculpa, pode pegar agora, vai. Por que não parou? Eu comecei a pegar rápido. Acho que a moça olha assim, ó. Vai, pega. Pega logo. Por que falou então? Não, mas moça, pega. Mas a gente espera por esse dia aí, né? Madura é comer com a máscara, né? Suja tudo. Né? Comer com a máscara? Eu não como com máscara. Comer com a máscara? Suja tudo. Por que comer com a máscara? Suja tudo, né? Tá bom então. Bom, a gente falou sobre família, a gente falou sobre... Eu fico olhando pro roteiro e não me perder, gente, porque tô de primeira viagem aqui. Se ele, imagine eu. A gente falou sobre o que você veio diferente da sua época pra nossa época. Na sua época tinha... Porque você é mais velho que eu, né? Na sua época tinha TV Colosso que passava na TV, né?
pra tanto E também. na sua não. Passava. Na minha não. É, Na minha não Na lembro. minha tinha. na Quantos anos você sua tem, tinha. filho? Não é muito diferente, Não, eu né? lembro assim. Vagas memórias. Na sua época, você ia pro mercado contando os passos. É isso que você fazia. Não fala isso. E quando ele errava a conta Eu voltava. Ele voltava. Daí a mãe dele chegou um dia e falou: Lucas, vai pro mercado, mas não vá contando os passos. Porque Não, você eu- precisa chegar a tempo em casa. E eu contava os passos mesmo, eu ia contando os passos. Chegava lá no correio, aqui em cima aqui, deu 387 passos. Aqui, tá ligado? Aí, tipo, se me perdia no meio do caminho, aí voltava em casa e começava a contar de novo. Conta pra eles. Não vai começar a expor a gente aqui. Eu sei que você contou esse último. Esses dias que a gente saiu, aquele O quê? dia lá eu quase morri, cara. O do Homem-Aranha. Não, isso aí não O pode Lucas, falar. o Lucas, quando era criança, ele fazia assim: ele assistiu o filme do Homem-Aranha, a aranha picava o ator e ele virava o Homem-Aranha, né? Daí ele chegava assim, se ele encostava em alguma coisa, se ele encostou aqui na mesa, ai, vou virar uma mesa. Virar uma mesa. Se ele encostasse na parede, ai, vou ter que virar a parede. Tudo que é, Não, isso aí era- picou ele tem que virar. Se picou, o copo encostasse, ai, vou ter que virar um copo. Imagina o quanto eu ri, meu Deus do céu. Essa é a infância do Lucas. Não, mas eu era uma criança criadona, entendeu? Eu era criadão. Imagina, Então, por isso que eu fazia essas coisas aí. Pra você ver, Armando, eu tinha medo. Eu morri de medo. Eu via o Renato lá, eu falava, meu, se esse cara cruzar no meu caminho, se ele olhar pra mim que está olhando aí, gordinho, já estoura eu já, então eu nem cruzava. Aquele suco em formato de pulseira. Que? Já? Claro que já. Formato celular, né? Você já tomou então, meu. Já. Você, mesma coisa. Meu, passava também eu lembro que passava na cultura o mundo de Bigman. Esse eu não sei. Você assistia o mundo de Bigman? Você assistia Dragon Ball? Fala a verdade. Dragon Ball sim, porque Sabe eu que sou- Dragon Ball tinha lá o Mr. Satan, né? Porque eu sou o Goku. Gente, olha o que eu fazia, olha que pecado. Como? Quando eu ia assistir Dragon Ball, minha mãe, ela proibia eu de assistir Dragon Ball. Por quê? Por quê? Porque ela sabia que tinha o Mr. Satan no Dragon Ball. Tinha um personagem lá que é o Mr. Satan. Quando começava a gritar, tem um episódio lá do torneio que, meu, eles ficam gritando o nome do personagem. Satan, Meu, eu abaixava o volume. Nossa, teve um dia que minha mãe pegou eu assistindo isso aí, meu. Nossa, mas eu tomei tanta chinelada. Eu lá, Virou chinelo. com a TV ligada, do nada. Aí ele virou a Havaiana com as marcas da Havaiana. Não é entrevista comigo. É entrevista com você. Não, vamos continuar, tô gostando. Tô gostando. Meu, assim, Dragon Ball lá, do nada, meu, a TV no máximo, aí de repente começa, Satan! Nossa, minha mãe entra na sala, mas aquele dia eu tomei chinelada pra tudo que é lado, mano. Nossa, eu me bati, aí minha mãe dava, nossa, mano, aquele dia ela me marcou. Aquele dia me marcou. Não, Ficou marcado. Fiquei marcado aquele dia. Mas aprendi a lição, né? Mais Depois ou menos. fazia assim Dragon Ball GT, Z não mais. Né? O Cavaleiro do Zodíaco minha mãe odiava também. Aí eu lembro que eu tinha medo do Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É dessa época, né? Sim. Eu tinha medo do Yu-Gi-Oh! Porque a mãe falava que os cards eram do demônio. Não, e realmente era. Até hoje você pegar aqueles cards lá, tá lá. O bagulho de certeza. Mostrar pro Valdir, ele fala, já vi esse. Certeza. Ô, o bagulho é do demônio, aqueles cards, mano. Aqueles cards não é de Deus, não. Isso aí é coisa da nossa época, né? Nossa infância. Da nossa infância. Hoje, o que tem hoje? Hoje é... O que passa hoje na TV? Ben 10? Na B10 não passa mais, acho. Bom, passa desenho, pai. Nossa geração era a raiz. Bom, Renatão, você tem alguma experiência com Deus que te marcou? Em algum acampamento ou... Não, essa mesmo do 12 do 12, né? Tem mais experiência. Pode continuar, é que os bastidores ficam a mil. A Gabi fica assim, ó. Eu acho que aquele acampamento que... 12 do 12 do 12. Não, o acampamento... Tudo agora é 12 do 12 O do acampamento 12. que tava todos nós. Ah, Nossa, 2018. grupo de amigo. 2018. Sim, esse acampamento. Aquilo lá foi baque, hein? Que a gente aprontou bastante, né? Mas aquilo lá a gente aprontou legal, né? Mas Deus pegou a gente depois, né? Lembra? Acabou, a gente levou uns puxão de orelha, daí todo mundo saiu, a hora que a gente foi sair, a gente se reuniu no quarto, oramos junto, Sim. se arrependemos. Quem Depois tava? Tava eu, você, o Caleb, o Yuri.
o Vitão e até o Cirino. E o Cirino. Até o Cirino levou também. O Cirino tava quieto, né? Mas ele foi cúmplice, né? Ele fechou a porta, né? Fechou a porta. É. Mas foi bem esse aquele momento. Foi, tipo assim, mudou, né? A galera amadureceu mudou, cara. mais. O Caleb, Foi a gente bom. vê, o Caleb depois daquilo, o Caleb começou a pregar, começou a realmente aceitou o chamado dele, né? Porque lembra que a gente falava pra ele, Pegava o Caleb, violão, seu chamado não é baixo, Tocava Caleb. 3 notas. Ficava aqui tocando baixo. Não é baixo, você tem que pregar, filho. Não, meu negócio é música. Não é música. Aí começou a pregar e olha como ele tá hoje, né? Tá pregando aí. Esses dias eu vi o dia que nasceu a filha dele, né, a Manu, o pastor Luiz Hermínio postou um vídeo lá, ele dando mandou. parabéns pra ele. O pastor também, Benhur Lopes, que é lá da igreja que ele vai lá no Canadá. E, ele prega lá e hoje é pastor. Então, a gente viu a maturidade, assim. A mudança, né? A mudança. E nesse acampamento... Marca todo mundo, né? Você lembra que o Yuri tinha sonhado, né? É. Sonhado Antes, né? Sonhado que, tipo assim, que todos nós estávamos no chão e tal. E Ali depois... é o mover de Deus. E aconteceu, né? E No mesmo aconteceu. dia. E nesse daí, acampamento- nesse dia, entrou quem? Lembra da pregação do pastor Davi? Entrou o pastor Davi com Com o candelabro. o candelabro. Senhor, mantenha esta chama acesa. E as borboletinhas, a mariposa apagou. Mas pagou tudo. Aquele dia foi da hora, hein? Foi legal. O pastor Davi fez assim, o pai pegou fogo do nada, assim. Acampamento foi... Nossa, mano. E eu lembro que esse acampamento, eu falei, não, esse acampamento eu só vou pra receber. E chegou lá, faz tal coisa, não. Terceiro, eu falei, não, vou só receber. Não quis nem ficar na escala da intercessão. O Julinho veio falar comigo, o Rogério tava, o Julinho veio falar, não, Julinho, hoje esse ano não. Esse ano eu vou ficar só. Daí eu senti assim, Deus falando comigo numa ministração, vai lá e fala pra tal pessoa e tal, pro Vitão. Eu falei, eu não vou, daí eu falei, comecei, depois eu falei, não A hora que você virou assim, não, daí eu não. Deus só fez assim, eu vai. Falei, não vou. Daí, eu falei, não vou. Daqui a pouco outra pessoa chegou e começou a orar pra ele. Eu falei, tipo, era pra eu ir, só que da hora que eu virei pra voltar, o Rogério chegou. Aí Deus falou também. Então, aquele acampamento foi marcante. E isso é como é interessante isso aí. Eu tava falando hoje com o Saulo. Porque o Saulo perguntou sobre Arão, né? Por que Arão foi falar com o faraó? Sendo que era pra Moisés falar. Sim. Só que Moisés colocou um monte de empecilho, né? Eu sou gago, eu tenho problema na fala, isso, aquilo. Deus falou, tudo bem. Então vai Arão. Toda desculpa que ele dava, Deus dava uma solução. Deus quebrava Moisés. Sim. Mas Deus falou, tudo bem. E aí entrou, inclusive eu falei pro Saulo, entrou a vontade permissiva de Deus. A soberana era que Moisés fosse direto. mas entrou a permissiva e falou, não, tudo bem. Então vai Arão lá e fala com o faraó. Só que, é o que eu falei pra ele, a obra ela não pode parar. Então, Moisés não quis, tá, então vai Arão. Se Arão não fosse, Deus ia mandar outra. A obra ela vai continuar. Então assim, você não foi falar, eu não fui falar, Deus mandou outra. Deus mandou outra. Deus falou, não, a mensagem vai chegar. Agora tem paz. O que eu quero falar vai Eu fui voltar chegar. e Deus falou, filho, o que você tá fazendo? Ô, filho, era pra você ir, filho, o que você tá fazendo? Mas foi uma benção, aquele acampamento foi marcante. Foi marcante. Pro grupo e particularmente também. E agora, Renatão, falando de geração, nosso último tópico, falando sobre geração de novo, o que a sua geração, 28 anos, pode agregar à geração de hoje, de 12, 13, 14? O que eu te disse, o que eu comentei aqui no começo, a gente, tipo assim, tá junto com os adolescentes, dando testemunho, tipo, tentando discipular eles, mostrando pra eles, porque se a gente parar de estar próximo deles, em quem eles vão se espelhar? Sim. Porque você vê hoje Priscila Alcântara? Não dá. Então, hoje em dia você vê, tem muita coisa na internet, eu não ia falar nome, né? Mas tem muita coisa na internet. Não, aqui o podcast é pra falar o nome. Tem muita coisa na internet que tipo, os adolescentes se perdem fácil por conta disso, né? Tipo, antigamente a gente não escutava tanta besteira igual a gente escuta hoje por meio da internet. Até esse mesmo negócio de tatuagem. Tem gente que fala que faz tatuagem porque Deus falou. Deus falou comigo, eu fui lá e fiz uma tatuagem. Então, isso aí você não via isso aí você não via nas pessoas da nossa época lá atrás. Quando eu era criança e via as pessoas mais velhas que eu, que tipo assim, que
poderia me espelhar. Eu não vi isso aí, as pessoas Sim. falando isso. O que E essas pessoas, na verdade, não tem pessoas que tipo, elas se espelhem. Pessoas que elas, tipo assim, vou seguir tal pessoa, Sim. vou aprender com tal pessoa. Elas estão... Sim, e o que a igreja não pode fazer é seguir o mundo, né? Isso nós não podemos fazer, isso a Yahvé não faz. Porque assim, o mundo hoje tem mudado. Antigamente, para você fazer uma entrevista de emprego, já era rejeitado quem tinha tatuagem. Já era meio assim, deixado de lado, era algo assim, muito estranho. Hoje, já é algo normal. Se você não tem, acho que Hoje parece que se você não tem, você não passa na entrevista. Então, assim, nós não podemos pegar o que está no mundo. Isso está moda no mundo, eu vou trazer para a igreja. Eu vou adaptar para a igreja. Tatuagem está legal hoje no mundo? Então eu vou trazer para a igreja. Não, isso não pode acontecer. A gente tem uma doutrina, sã doutrina. Paulo fala muito para Timóteo, inclusive nas 2 cartas para Timóteo. Paulo fala isso, da sã doutrina. Paulo fala muito disso. Sã doutrina, a gente não pode deixar o que é verdade ser corrompido. Entendeu? A Bíblia não é relativa, não. A verdade da Bíblia é a verdade absoluta. Então a gente não pode deixar fazer uma tatuagem, não tem problema, porque não pega nada. Não, você não pode deixar isso abater. Então, isso da geração é ser espelho para eles. Eu já falei muito isso, eu já falei muito isso no Conectados e vou falar agora no podcast. Eu lembro muito do que o pastor Davi falou uma vez. E isso marcou. Ele falou assim, em todo o meu tempo de ministério, não lembro quantos anos ele falou, não sei se era 20, 25 anos, faz um tempinho que ele falou. Em todo o meu tempo de ministério, eu nunca vi 30 anos. Eu nunca vi alguém fazer tatuagem e crescer com Deus. Eu nunca vi. Sempre. Todo mundo no meu ministério que fez tatuagem caiu. Ou se esfriou na fé. Então, assim, na verdade, hoje em dia... eu confio no meu pastor. Hoje em dia, o que acontece... Porque eu vejo os frutos através da vida dele. Então, isso marcou eu, quando ele falou. O que eu falo pra você E quebrou toda a dúvida. de ser referência, ser, tipo assim, pra essa geração que tá vindo agora, é você ser quem você é dentro da igreja e fora da igreja, né? Porque hoje em dia, tipo, com as redes sociais fica mais fácil de você ver, né? Sim. As pessoas, tipo assim, fazem tanta coisa e postam. Sim. Não tem mais vergonha, não tem mais... Dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Sim, mas é porque também, infelizmente, o mundo aí, o mundo gospel, assim, vamos dizer assim, o mundo artístico gospel, infelizmente, não todos. A gente sabe que tem pessoas ali, servas de Deus, pessoas fiéis, mas assim, tem uma parte inclusive hoje em dia considerável, que, erra muito nisso, sabe? Tudo bem, signo, não pega nada signo. Horóscopo, signo, música, tatuagem, não pega nada. Ir pra uma baladinha assim, não pega nada. A gente tem o caso do pastor, que inclusive ia vir pregar no acampamento dos jovens aqui. E o pastor muito conhecido, e falou, não, ele foi lá no show do Bruno Mars e falou que Deus estava com ele. Não, Jesus estava comigo. E isso não cabe, né? Isso não cabe na Bíblia, isso não cabe na nossa vida como cristão. Como o pastor diz, ele fala que ao justo cai bem o louvor. Ao justo cai bem o louvor, exatamente. Salmos diz, né? Que ao justo cai bem o louvor. Sim. Renatão, a gente falou muito. A gente quer agradecer aí pela sua disponibilidade de vir aqui, de ceder o tempo aí pra gente, de falar, apesar de estar nervoso, agora está um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Quem sabe de uma próxima esteja mais solto. Quem sabe você vem lançar um livro aí, a gente apresenta seu livro. Vamos apresentar a biografia? A biografia de Renato. Eu que agradeço. Bom, então, muito obrigado pela participação, por você expor aí sua vida pra gente. Um pouquinho, né? Mas a gente viu que realmente hoje você é uma pessoa transformada, hoje você é uma pessoa nova, né? Hoje Jesus se transformou, o Espírito Santo transformou, e a gente vai sendo transformado dia após dia, né? Tem que ser. Amanhã a gente tem que ser melhor do que hoje, assim, Sim. Sucessivamente, né? A gente vive em santidade todo momento. A gente peca, mas a nossa natureza não é mais pecaminosa, né? A nossa natureza agora é a natureza direta do céu. Os tropeços que acontecem. Tem uns tropeços, mas... A gente não pode ficar caído. Tropeça, já levanta na hora, já limpa, já... vamos pra partida. É uma frase que eu Bora vi pro uma jogo vez, de novo. que enquanto a gente viver aqui, somos eternos aprendizes, né? Sim. Então todos os dias a gente tem algo novo pra Sim, aprender. e se caiu, levanta, porque esses dias eu ouvi uma frase muito interessante, que é verdade. Enquanto houver fôlego de vida,
há chance de voltar. Sim. Às vezes a pessoa pensa, eu estou desviado, eu já saí dos caminhos do Senhor, eu não tenho mais como, eu não sou mais digno, eu não sou isso, eu sou aquilo, Deus não me ama mais, nossa, tudo que eu fiz para Deus, hoje eu estou desse jeito. Não, enquanto houver fôlego de vida, há sempre esperança, sempre há esperança. Chance de voltar, chance de se arrepender. O Espírito Santo acrescenta isso. O Espírito Santo, se você não tem isso no seu coração de arrependimento, o Espírito Santo coloca isso no seu coração, né? Um coração arrependido, um coração realmente quebrantado diante do Senhor. E não precisa ter medo, não precisa ficar apavorado, ficar em choque com isso, né? Bom, Renatão, mais uma vez agradecendo a todos que assistiram o vídeo até aqui, né, até esse finalzinho de vídeo aqui. Então, se você não é inscrito no canal do Conectados, se inscreve aí, ativa o sininho aí embaixo, tá? Se você tem alguma dúvida que você quer perguntar pro campeão aqui, coloca no comentário aí, manda pra gente, ou se você não quiser pôr no comentário, manda nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, dá pra mandar mensagem no TikTok, né? Manda no TikTok, manda no Facebook, enfim, a gente vai estar, o link vai estar na descrição aí, o link das redes sociais, do Instagram, enfim. Então, o contato com a gente é esse, acompanha a gente pelo Instagram também, segue as nossas redes sociais, lá tem muito conteúdo bom. Conectados toda sexta-feira presencial, nesse mesmo canal vai ser transmitida a live também do Conectados. Não. É no canal da igreja? Não. Será transmitido nesse canal, tá? A live, tá certo? A live do Conectados. Então, toda sexta-feira às 8, se você não puder comparecer no presencial, vai ser transmitido pelo online também, pelo YouTube, tá certo? Galera, Deus abençoe. Compartilhe o vídeo. Assina o canal, se inscreve no canal e é nóis. Deus abençoe vocês. Tamo junto.